Estamos aqui de novo para a Airpress. Vamos fazer um apanhado do que rolou no recorde mundial. Adoro falar dessa modalidade porque essa modalidade aqui tenho mais. Eu adoro essa modalidade dentro do paraquedismo. E comecei nos idos, tempos, com o meu amigo Sabiá. Aí depois eu vim pegar mais afinco nessa modalidade quando o editor da revista, o Ricardo Contel, trouxe para o Brasil o papa do TRV no mundo, que é o Chris Gay, até chegar nesse desfecho que ainda, na minha opinião, não é o desfecho. Foi uma experiência assim ímpar na minha vida de paraquedismo. Eu participei de vários eventos para conseguir uma vaga para poder ir lá. Eu não sabia nem se eu ia ou não ia participar, porque um recorde desse naipe, eles convidaram 144 pessoas no intuito de fazer uns 107. Então, o fato de ter sido convidado já é uma ótima coisa, mas quando chega lá, você performar da forma que eles esperam para você conseguir estar dentro dos 107 é outra coisa. Graças a Deus eu consegui estar dentro do salto, porque tanto eu quanto o Fábio Campanha, que foi o outro brasileiro que estava nesse recorde, a gente começou a fazer saltos e começamos a fazer saltos excelentes. Mesmo sem treinamento, mesmo sem patrocínio, mesmo com todas as dificuldades, e a gente conseguiu realmente performar contento ao ponto de conseguir estar dentro do salto, desde os primeiros saltos. A exigência é muito grande, é o que eu falei, são 144 paraquedistas. Desses 144 paraquedistas, eles selecionam os que estão performando melhor. Então, ou você performa, ou você performa, para você conseguir estar dentro de um recorde desse. Devido à falta de treino, devido à falta de constância dentro do TRV, tanto eu quanto o Fábio, a gente se viu meio prejudicado em relação às outras pessoas, porque a gente realmente não treina muito aqui no Brasil, em comparação com a galera lá dos Estados Unidos, eles vivem aquilo, né? Muitos trabalham, muitos participaram dos Nationals, que é o campeonato brasileiro deles lá, né? E tinham acabado de sair, então os caras estavam muito afiados. Então era um dos problemas que a gente tinha para participar disso. Então, como é que foi? Eu fui para os Estados Unidos uma semana antes. O evento, a rigor, era do dia 10 ao dia 23, só que a base treinava do dia 10 ao dia 15, a base de... Eles começaram com 9 pessoas, depois aumentaram para 16, depois aumentaram para 25. Isso tudo, a rigor, eu não precisava nem estar lá, porque não era, meu biotipo não é para estar na base, porque eu não sou um cara grande, tem que ser um cara grande, com velame grande. Então, o que aconteceu? Eu fui, no dia 10 eu comecei a saltar com os esporádicos que estavam ali, justamente para pegar a mão da coisa, porque senão a gente não consegue estar lá de igual para igual com eles. Quando a base foi aumentando e chegou no 64, eles voaram esses 64, se eu não me engano, 3 dias seguidos, performaram excelente os 64. Aí, então o Chris resolveu que ia aumentar realmente o salto. Então, aquela expectativa toda para ver quem que ia entrar, quem não ia entrar, porque aí começou a entrar os velames que eram o meu tamanho, o meu biotipo, o meu tamanho de velame. E aí, quando aumentou, eles têm os magnéticos que eles vão colocando ali, quando eu vi que meu nome estava dentro, eu estava lá, meu magnético estava lá dentro. Foi aquela sensação de, ai meu Deus, estou dentro, mas ai meu Deus, então tem que mostrar serviço, né? E, nossa, aí, não sei, bateu uma coisa assim, eu nunca tinha sentido isso, era uma responsa muito grande, porque eu nunca havia voado do lado, o maior salto que eu já tinha feito foi em 82, e nesse salto aí eu ia voar sempre com mais de 100 pessoas, então realmente era um desafio, uma missão para a gente cumprir. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia da complexidade desse salto, envolvia várias coisas. Eles, do ponto de vista do lançamento, vou falar, eles eram 8 aeronaves que eram lançadas escalonadamente em alturas diferentes. Os primeiros saíam aproximadamente 20 mil pés, variava de 19.800, 20 mil pés, com oxigênio a bordo. Eles começavam a respirar oxigênio desde os 2 mil pés, para ir se climatizando com a brincadeira toda. E aí, quando lançava eles, às 8 mil pés, cada um tinha um reservatório de emergência e eles subiam com uma máscara, então todos de máscara. Alguns até reportaram que tinha uma certa dificuldade de comunicação, que na hora que precisavam se comunicar, eles tinham que tirar a máscara no meio do salto para se comunicar. Aí depois passavam mais 2 aeronaves em torno de 17, 16 mil pés, lançando mais uma parte da formação. Aí tinha outro lançamento aos 14 mil pés e mais outro a 11, 12 mil pés, para finalizar a figura. Isso era uma coisa assim muito legal de se ver, porque a gente ficava voando com os paraquedas, os aviões, tudo. A última passagem, eu saía na terceira passagem e assistia a quarta passagem. Quando a quarta passagem passava, eu vi um PAC passando na minha altura, assim. E isso foi um dos
dos problemas que tiveram, porque quando a gente era lançado, nós não podíamos ficar marcando muito na frente da formação, a gente já tinha que ir muito mais pro lado, porque o avião vinha vindo. Então, mas a sensação de voar a 12 mil pés e um parque passar assim, do seu lado é assim, inimaginável, a coisa funciona. E como funcionou. E agora, do ponto de vista dos pilotos, deixa eu falar um negócio, porque eu conversei muito com os pilotos, né? Porque inclusive um deles era brasileiro e ele estava fazendo um papel muito importante, que era na segunda passagem. Porque era o seguinte, passava os primeiros dois, lançavam. Então os caras estavam voando. E esse cara, ele estava na segunda passagem a 2, 3 minutos do lançamento. Então quando ele olhava para frente, ele falando para mim, ele falou que via 2 pontinhos e a formação ainda não estava formada. Então ele falou que ficava olhando naquele lusco-fusco, porque os saltos eram bem de manhã, era 6 horas da manhã. Então ele ficava olhando naquele lusco-fusco, ele não podia nem piscar, porque senão eles sumiam da parada. Então ele ficava olhando para aqueles 2 aviões, 2, 3 minutos lá na frente, tentando achar eles para conseguir estar lá na hora certa, na altura certa, no momento certo para fazer o lançamento do avião dele. E é assim, tipo, ele contando, nossa, dá até para sentir a adrena que era um lançamento desse. Agora falando do salto que rolou realmente o recorde. Era naquela, né? Nós fizemos vários saltos e nesses vários saltos a gente sempre esperando aquele complete, né? We are complete, só que nunca vinha. Aí nesse salto nós subimos para fazer o 104, quando eu escutei no rádio assim, we are complete, nossa, me deu uma sensação, nossa, dá uma... Nossa senhora, fechou. Aí o Brian, que era o piloto, ele falou assim, faz um cheque duplo nos grips, porque é muito importante, se você não gripa na linha certa, não valida o recorde. Então quando ele falou assim, we are complete, o Brian vira no rádio para todos e fala assim, faz um double check nas linhas, e aí depois disso ele abriu a contagem do Starbucks. Então, aí na separação, aí nós ouvimos complete, né? E separei. Aí, nossa, uma sensação de pior que fica voando todo mundo junto, eu vi os caras berrando, um berrava aqui, eu berrava, fiquei rouco uns 2 dias depois de tanto que eu berrei. Porque, nossa, até me emociono. Que, nossa, você voando, aí passava do lado dos caras, sabe? É uma coisa alucinante. E aí procurei ir pra longe de todo mundo, berrei, nossa. Aí pousei lá no alto lado da cabeceira do aeroporto. A gente realmente pousa todo mundo, mas você já via aquela sensação de que, nossa, a galera toda se cumprimentando no pouso, aí vinha os carrinhos de novo para buscar a gente, aí quando a gente estava se aproximando do hangar, aí sim, realmente, aí começou a cair a ficha de que, nossa, nós fizemos história dentro dessa brincadeira toda. Então, galera, foi uma experiência, assim, na minha vida que, putz, grila, foi uma das coisas mais sensacionais que aconteceu dentro da minha carreira de paraquedista, porque a ideia deles mesmo é construir algo maior mesmo, fazer um Diamond de 121 pessoas, que são 11 por 11. E agora estamos nessa batalha total aí, agora eu vou me empenhar mais ainda para conseguir estar dentro desse recorde, porque não é simplesmente, eu quero ir lá, vou lá e participo, estou lá no dia, na hora, não. Então, galera, foi uma experiência assim na minha vida que, putz, grila, foi uma das coisas mais sensacionais que aconteceu dentro da minha carreira de paraquedista. Eu queria agradecer muito, começando pelo Pascoal, lá na área de Lake Wales, Pascoal Rodrigues. Queria agradecer imensamente o Fábio Campanha, que foi parceirão nessa brincadeira. E a minha família, minha mulher, que abriu mão de um monte de coisa para fazer com que eu estivesse lá. Isso agradeço imensamente. Então espero que vocês tenham gostado e agora vamos para o 121.